Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 3. Ezequiel, capítulo de número 3. Verso. Embora não iremos expor todo esse capítulo, mas vamos ler do início até o verso de número 21. Mas antes vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa mensagem. Senhor, Tu que sujeitaste a Tua igreja, ovelhas, bois, feras, ó Senhor, certamente este de quem nós cantamos, a quem foram sujeitadas todas as coisas, Ele também, por Ele, nos são sujeitados as feras dos nossos pecados, invencíveis, muitas vezes em nossas vidas, que nos trazem trevas, nossa iniquidade que nos traz afastamento do Senhor, frieza e falta de comunhão, e de prazer e sentimento da Tua presença, que fala e ouve neste culto. Senhor, certamente o Senhor sujeitou as feras dos nossos pecados, aqueles que são justos do Senhor. Fala conosco, Senhor, como o Senhor enviou a Jeremias, o Senhor enviou a Ezequiel, o Senhor me enviou aqui. Fala à Tua igreja, Senhor. Destrói o pecado, a iniquidade, e tira a alma do poço, da lama. Ó Deus, faz milagres e prodígios aqui, por causa da Tua palavra e do Teu Espírito, em nome daquele que é justo e que diante do Senhor está agora. A nossa justiça, o Senhor, justiça nossa, é que nós oramos. Amém. Então vamos ler Ezequiel 3 até o verso de número 21. Disse-me, pois, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala, de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos,
forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais: filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, vai aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou meu espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até o Abibe, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Eu te dei por vigia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas do seu sangue, da tua mão, o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Irmãos, nós temos aqui este texto, como eu falei, nós iremos expor os versos de 20 e 21 apenas, mas essa leitura nos ajuda nesse capítulo. É a exposição que nós temos feito lá em Itapuã, do livro do profeta Ezequiel. E o Senhor, que os irmãos saibam, não foi nada combinado, mas o Senhor providenciou essa mensagem que tem muito a ver com o que foi pregado hoje pela manhã. E digo isso porque tem sido a exposição de Tiago na Itapuã e a exposição de Ezequiel. Então não tem nada de combinado, mas graciosamente o Senhor nos ajudou com essas mensagens que irão se casar. Então, lembrem do que foram ouvido hoje pela manhã. Que o Senhor nos abençoe com essa mensagem. Antes de começar, eu quero aqui levantar algumas questões desse verso de número 20. Veja, ele diz semelhantemente: quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade. Então aqui nós temos 3 questões. Quem é esse justo? Segunda questão: o que é esse se desviar? E terceira questão: o que é esse cometer iniquidade que ele fala nesse verso? Então vamos nesse esclarecimento ainda ver o que é este justo. Vamos ao verso, a Provérbios 10, 25.
Provérbios 10, 25. E a própria Escritura nos ajudará nesse entendimento. Veja, Provérbios 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem fundamento perpétuo. Então esse justo aqui tem fundamento perpétuo. Mas o justo do nosso texto se desvia da sua justiça. E por esse texto de Provérbios, meus irmãos, esse justo de Provérbios, claramente aqui colocado, veja que ele opõe o perverso ao justo. Então esse justo de Provérbios é o que tem a justiça de Cristo, que os irmãos ouviram hoje pela manhã. Aquele que é crente mesmo e justo diante do Senhor. E semelhante, da mesma forma, se esse justo de Provérbios tem fundamento perpétuo, então esse justo de Ezequiel 3:20, que se desvia da sua justiça, não pode ser aquele que tem a justiça de Cristo. Mas vamos supor que seja. Vamos supor então que seja o justo que tem a justiça de Cristo. Vamos supor que esse justo aqui de Ezequiel seja aquele que é crente e luta, vem à igreja e lê a Bíblia e tem considerações do que é o pecado e todas as coisas mais que do nosso contexto. Mas ele se desvia da sua justiça. Ele comete iniquidade. Ele tem lutas com o seu pecado. E aos poucos ele vai com seus pecados e vai vencendo. Vamos supor que esse justo seja esse de Ezequiel aqui. Então, peço que os irmãos abram 1 Coríntios 15, 14. E diz o apóstolo Paulo: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, veja que o apóstolo Paulo está colocando aqui algo que parece dar margem a Cristo não ter ressuscitado. Veja, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação. E nós sabemos que Paulo de modo algum quis dizer aqui, por dúvida na ressurreição de Cristo. O que ele quis foi dizer, ora, se ele não tivesse ressuscitado, ai da nossa pregação e da nossa fé. E neste momento, então, nós, com esse entendimento, nós nos voltamos, assim como não há dúvidas que Cristo não ressuscitou. E que Paulo usou esse texto para enfatizar, dessa forma como nós falamos. Veja o nosso texto de Provérbios, de Ezequiel agora. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, é a mesma consideração. Assim como Cristo, obviamente, ressuscitou, e não há dúvida nisso. Então não era isso, colocar dúvida que o apóstolo Paulo queria na ressurreição dele. Assim, o objetivo do Senhor, falando a Ezequiel aqui, não é de modo algum considerar que o justo crente
iria se desviar da sua justiça. Eu espero que os irmãos tenham acompanhado esse raciocínio, porque isso é um argumento para que nós entendamos que o que ele quer dizer aqui. Se esse justo é um crente mesmo, então o modo certo de ler seria: semelhantemente, esse justo nunca se desviaria da sua justiça e nunca cometeria iniquidade. Nunca cometeria iniquidade. Vejamos mais um texto, Provérbios 12, 3. Provérbios 12, 3. Diz: e o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Mas a raiz dos justos não será removida. Se opõe ao que diz em Ezequiel, que o justo se desvia, porque a raiz do justo não será removida. Então esse justo, se ele é crente, ele não pode se desviar da iniquidade, da sua justiça. E ele não pode cometer iniquidade. Mais um texto. Antes desse texto, eu quero falar. Eu sei que soa a dizer, então, certamente a maioria, se não todos, devem estar pensando: bom, como é que então fica a questão de que nós temos a carne? E de que se alguém disser que não tem pecado, já é mentiroso, diz um texto. E então, só alguém será perfeito nos céus. Como é que fica isso? Nós ainda iremos ver isso. Mas eu já quero dizer a vocês que não é disso que eu estou falando. Isso é importante para que vocês recebam isso e acompanhem o raciocínio. Veja, que justo então é esse que aqui está em Ezequiel, semelhantemente quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade. Mateus 23, 28 diz: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A palavra fala de duas justiças. A justiça que é pela fé, que é a justiça de Cristo, mas fala da justiça que é da lei. Ou melhor dizendo, a aparente justiça. Porque o nosso texto de Mateus 20, 23 diz: vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. E é esse justo que Ezequiel aqui está tratando. Repare que nós falamos, os versos anteriores diz: você deve avisar o ímpio. Então, se ele ouvir, ele será salvo. Mas, semelhantemente, o verso 20 diz: quando o justo se desviar, ou seja, você deve avisar ao justo também. E esses justos, meus irmãos, são aqueles que aparecem aos olhos dos homens. São aqueles que conhecem as institutas de Calvino. São aqueles que gravam as coisas que os puritanos até escreveram. São esses que vêm e não vão para a praia domingo. Esses são os justos que aqui está falando. Mas a justiça que é do coração, eles não têm. Mas a justiça que é natural, eles não têm.
uma aparência aos homens. É essa justiça, é esse justo que Ezequiel está falando aqui. E, para ficar claro, veja o que diz Lucas 1,6. De Zacarias e de Isabel. E eram ambos justos, mas ele diz, perante Deus. E eram ambos justos perante Deus. E não perante os homens. E diante desse texto, então, diante desse esclarecimento que nós vimos esses textos de Provérbios, que o justo não pode, o justo verdadeiro não se desvia da sua justiça. O fundamento é eterno. A raiz não se pode mover. Como ele pode, então, se desviar da justiça? Como aqui diz em Ezequiel, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade. E por isso, nós iremos tratar agora da natureza do justo. Os irmãos, não sei se todos estavam aqui, mas pela manhã foi falado da justificação e da santificação. Foi falado que a justificação, ela não muda a natureza, mas a santificação sim. Mas veja que o nosso título é justamente natureza do justo. Não como se ao ser justificado você tem a sua natureza mudada. Porque a justiça não é sua, é pela fé de Deus. É a justiça de Deus pela fé. Mas ao ser justificado, porque Deus é justo, e Ele irá lhe tratar como justo, você tem de ter outra natureza. Por isso, o nosso tema da nossa pregação é a natureza do justo. E nós iremos rapidamente falar sobre justificação, uma vez que já foi falado aqui pela manhã, mas eu não posso deixar de usar isto para um entendimento mais à frente. Veja, Salmo 32 diz, Salmo 32:1, bem-aventurado, feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Nós cantamos aquele a quem Deus não atribui pecado algum. Eu lhe pergunto, como Deus não irá atribuir pecado algum a uma pessoa e ela comete iniquidade? Se Deus é justo. Vamos para a imputação. Quando Cristo foi crucificado, quando começaram a bater nele, e ali os pecados começavam a ser imputados sobre ele, Deus olhava para ele não como alguém que é puro, não como alguém que é santo, porque senão Deus seria injusto em ter aplicado a punição. Mas Deus olhava para ele como alguém. Pegue agora a lista dos seus pecados. Quais são os pecados que você tem que tem lhe atormentado? Soberba, orgulho, diminuir o outro, falar mal do outro, ódio, que se fosse externado, socaria o rosto do outro, como fizeram com ele. Lascívia, impureza, desejo pela mulher dos outros.
Ele olhou o seu filho, não como o seu filho, mas como estes, que tinham cometido esses pecados. Por isso eu não posso deixar de falar de imputação. O que aconteceu naquele momento é muito especial, meus irmãos. É muito importante para nós entendermos isso. Deus olhou para seu filho e o tratou como um assassino, trocado, como se ele tivesse sido trocado justamente por Barrabás. Então era como se ele olhasse para aqueles homens, coordenando eles, e dissessem: dê tantas chibatadas. Usem na ponta do chicote aquelas garras que tiram a carne. Dê mais. Agora coloquem capuz no rosto dele. Agora coloquem a coroa na sua cabeça. É justo. A cruz nele. Pendure. Foi assim. E isso foi justo. Mas por que foi justo? Porque Cristo tinha pecado? Não. Mas porque naquele momento ele se virou para Cristo. E porque, veja, o Salmo 32 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Mas se ele não imputa maldade sobre o crente, ele imputa maldade sobre Cristo. E por isso foi justo. Por causa do poder e por causa da força da imputação. Por isso Deus o tratou assim. Você já considerou isso? Eu sei que, por mais que seja falado, nunca será o suficiente. Paulo disse: a segurança para mim repetir. E para nós que pregamos também a segurança. Cada vez mais fica mais claro diante de você isso. E por isso, meus irmãos, se Deus foi justo em acontecer o que aconteceu com Cristo, sendo Ele quem Ele era, por trás da imputação, Rei da glória, Santo. Quando Isaías viu o trono, ele estava ali também, e os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele estava por trás da imputação. Deus o imputou os pecados, mas era Ele, puro e justo. Agora, se Deus o tratou assim, mesmo sem pecado, se fez pecado, é justo que Ele lhe trate como justo, como alguém que tem a justiça de Cristo. É justo que seja assim. E por isso, o justo verdadeiramente não se desvia da sua justiça. Porque então nós iremos considerar que Cristo tem uma justiça que é falha. E que Ele dá à igreja uma justiça que você não pode confiar. Não. Essa justiça realmente é justa. Confie nela. E então por isso você é declarado justo em Cristo. É porque os pecados foram imputados todos sobre Ele que você é declarado justo. É porque Deus não considerou como justo que você pode ser declarado justo. E se Deus, meus irmãos, não é injusto, então há algo no coração dos crentes, como havia no coração de Zacarias e de Isabel, para então Deus dizer: e eram ambos justos diante de Deus. Porque Deus não pode, não é como um faz de conta. Deus considera a igreja justa, eu justo, a mim justo, você justo.
E na verdade seu coração não tem prazer nele. E na verdade você é inclinado a se desviar dele. Eu não falo da natureza pecaminosa, mas o seio da sua vontade não tem prazer nele. Deus seria injusto se ele declarasse assim uma pessoa como essa. E então o que há, em segundo lugar, a santificação. É isso que há. E esta sim, a justificação, vocês viram pela manhã, ela é imputada. Ela não muda a natureza. Mas juntamente com ela, a santificação vem. Você é declarado justo, assim como no tribunal. Um desses políticos podem muito facilmente corromper o juiz, pagar a ele, e então ele ser absolvido, declarado justo. Mas eu lhe pergunto, ele realmente não tem culpa? Ele tem culpa. Mas a natureza da imputação é assim, é declarado. Por isso não, o juiz que é corrupto, o político que é corrupto, sendo ele injustamente absolvido, ele não é feito sem culpa. Ele continua um corrupto. Então é necessário que você seja santificado. E então, é isso que a nossa confissão de fé diz na seção 1. Os que são eficazmente chamados e regenerados, têm em si criado um novo coração, um novo espírito. São, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. Diz a seção 1 do capítulo da santificação. Meus irmãos, não é uma justiça de boca. Não é. Por isso, eu disse que esse justo, aqui de Ezequiel, se ele fosse considerado o crente mesmo, ele não comete iniquidade. E ele não comete iniquidade por causa da natureza, por causa do novo coração, por causa do novo espírito. A natureza dele é transformada. Há um fundamento eterno que ele não pode se desviar. É um fundamento. Ele cavou até a rocha. Ele não cavou até a areia. Ele cavou até a rocha. E ele não pode se desviar desse fundamento. Então, se você me diz que ama o seu irmão e que é um justo, Deus vai olhar para o seu coração. A justiça é declarada, mas acompanha a santificação. Deus vai olhar para o que você sente quando você está com Ele. Não o tapinha nas costas. Não para aquele que é necessitado, um dinheiro que sobra. Deus vai olhar onde está o novo coração. E esse coração é eficaz. Algo eficaz é algo que tem movimento. É algo que coloca num estado. Veja, se você se alguém lhe diz, olha, em tal bairro, a tal hora, é perigoso.
aquele bairro tem toque de recolher. Eu lhe pergunto, você irá andar neste bairro a esta hora, como alguém que está andando na Praça da Piedade ao meio-dia? Qual é o estado que você irá andar? Você não irá. Não, se você estiver sentindo dor, se você estiver com alguma coisa do tipo, o mais importante é você olhar para se vir alguma pessoa do lado. Você estará num estado, a sua pele estará diferente, os seus nervos estarão diferentes, o seu raciocínio estará mais aguçado. Qualquer movimento você irá se assustar. Então, o que isso significa? Que você irá responder aos estímulos ao redor. O que isso tem a ver com a nossa pregação? Se você tem essa justiça, então você tem esse novo coração. Então você responde a Deus falando no culto. E eu digo a vocês, irmãos, essa liturgia, dessa forma, tem transformado o nosso modo de estar lá em Itapuã. É uma forma tão especial de Deus. É como realmente uma pessoa que fala e espera você responder. Veja como está sendo feito. É lido um texto e o salmo que é cantado tem a ver com o que é lido. Como você tem respondido? Como alguém que está falando com o vento? Você tem percebido a presença dele mais perto? É o estado. É um coração novo. É disso que eu estou falando. Quando você vai orar, você fala com o vento. Se as paredes do seu quarto pudessem falar, o que elas diriam? Talvez elas pudessem dizer não como Jesus, mas talvez elas pudessem dizer, será que elas diriam, não podeis vigiar nem meia hora? 15 minutos. Quando Cristo disse, não podeis vigiar nem uma hora, é como se ele dissesse, uma hora é o mínimo do mínimo, é aquilo que é razoável, é aquilo que pode ser considerado. E eu lhe pergunto, quanto tempo você tem passado em oração com ele? O seu coração responde, é como uma pessoa ali, em que você derrama o coração. Ou apenas, este momento é um momento em que você sabe que tem que ter, porque todo crente tem. E então, você fala palavras e acaba. Será que ele está ali mesmo? Pergunte isso. Olhe para você ajoelhado no quarto, ou onde você costuma orar. Ele está ali mesmo? Por que você não chora? Por que você não engrandece? Por que você não se arrepia? O salmista diz, arrepia-se minha carne. O salmo que nós cantamos diz, tal é Jerusalém em volta do seu povo, para sempre o Senhor. Você sente ele em sua volta. Como aqueles políticos e essas pessoas importantes que têm aqueles guardas. Certamente eles se sentem mais seguros por causa desses guardas. Ainda que não sejam segurança, ainda que não seja Deus, mas eles se sentem mais seguros. É para você, ele em volta. E então o seu coração se quebranta de indignidade. Você rodeado por esse Deus.
É um estado, meus irmãos. Há um movimento, uma resposta para ele. A leitura da palavra. Realmente é ele que está falando com você ali. Ou você lê de uma forma tão rápida que parece que é apenas um estudo para a faculdade. É por isso que ele não pode declarar justo se você se desvia da iniquidade. Se desvia da justiça e comete a iniquidade. Se o seu coração está nela, Atos 20, 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. É poderoso para vos edificar. E outros textos que nós temos aqui, mas o tempo não dá. É como uma fonte de água dentro de nós, saltando para a vida eterna. Você sente isso no culto? Você sai daqui e a sua semana é assim? É uma fonte que brota de você para a vida eterna? Para ser irrepreensível no meio de uma geração corrupta, mesmo em trevas, brotando do seu coração vida. No seu trabalho, mesmo com pessoas que são de outras religiões, mas há ali no seu coração brotando vida eterna. Então, como ele pode, é a segunda questão que nós colocamos no início, como ele pode se desviar? A justiça é imputada, mas a santidade é comunicada naturalmente. Ele não pode se desviar. Segundo Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aparte-se, esse aparte-se, meus irmãos. O que é esse se desviar da iniquidade? Aliás, da sua justiça. O que é esse cometer iniquidade? Será que é em um momento eu tive aquele pensamento impuro, mas hoje é o dia do Senhor. Então, tudo volta ao curso de um justo. Mas alguém me contrariou, odiei, me indignei, mas volto. E assim durante o dia. Encontrei um irmão,
começa a conversar sobre outra coisa que não é celestial. E Isaías é claro dizendo: não fale, não trate das vossas próprias coisas no meu santo dia. Será que é esse aparte-se da iniquidade que esse texto de 2 Timóteo diz? É um apartar que você volta e meia a estar neste curso? De forma que você passa mais tempo nele do que pensando nas coisas de Deus? Não é, irmãos. E pode perceber que isso tem feito você definhar. A sua alma está definhando. Porque você considera que um justo pode se apartar da pode se desviar da pode cometer a iniquidade? Porque você separa uma cota para a iniquidade? Porque afinal, então, nós temos a carne em nós. Então você vai se afastando de Deus cada vez mais. É como você está atrás de uma porta trancada e uma multidão querendo entrar, mas a porta está trancada. Então você pensa: eu vou deixar um entrar. Mas quando você abre, você é pisoteado. E não entra um, entra uma multidão. E você nunca mais consegue fechar a porta. É isso que é pensar que o justo pode cometer iniquidade. É separar um pedaço do seu coração para o prazer no pecado. É separar um pedaço e ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Onde está esse verso, meus irmãos? Nas nossas Bíblias. Filho meu, dá-me o teu coração. Mas porque nós pensamos que o justo pode cometer iniquidade, então nós temos definhado. Então nós estamos há dias sem conseguir orar direito. Passamos dias sem orar. O dia passa e nós não lemos as Escrituras. Quando Thomas Watson diz que as Escrituras é uma carta de ouro do Deus dos céus para nós. É isso que é o resultado de considerar que o justo pode cometer iniquidade. Primeira Coríntios 1:8. O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se tem um lado que nós temos abrigado no coração, que é um justo cometer iniquidade, vejam o que nós temos perdido. Deus lhe confirmando até ao fim. O seu coração sendo guardado por Ele até o fim. Spurgeon, naquele texto de João, que ele diz, naquele texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Spurgeon diz: se ele cair na iniquidade, ele já pereceu. Mas o texto diz: todo aquele que nele crê não pereça. É assim que a igreja trata a iniquidade.
Mas não é assim que nós temos tratado a iniquidade. Segunda Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há esse texto. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Meus irmãos, que texto. Para aquele que não considera que pode haver iniquidade no seu coração. Todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Se você considera que pode haver, que você pode cometer iniquidade e ser justo, você então não poderá concordar com esse texto. Há algumas promessas que não terão o sim de Deus. E eu fico pensando, Jeremias diz, clama a mim. E responder-te-ei. E clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que é para um crente ficar sem essa promessa? Mas nós temos ficado sem ela. Porque a iniquidade tem entrado no nosso coração. Porque a iniquidade tem entrado no nosso coração, você também diz que tem. Você não pode acreditar nesta promessa de todo. É imediato isso. Mas o texto diz, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Então para o justo ele pode ajoelhar e pode clamar, porque ele tem no coração essa promessa, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você tem dificuldade de entender as Escrituras, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você tem dificuldade de conhecer Ele. Então anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você tem dificuldade de sentir a presença dEle. Você tem dificuldade de ter comunhão com Ele na ceia. De se preparar, passar uma semana anterior em preparação. Clama a mim. Comece no domingo, uma semana antes da ceia, com essa promessa. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É como se ele dissesse, anunciar-te-ei o que você nunca experimentou na ceia. Mas se você pode considerar que o justo comete iniquidade, você não irá poder olhar para essa promessa com toda a segurança. Não só ela, Miqueias 7. Vejam, irmãos. Miqueias 7,19 tornará a piedade de nós. Sujeitará as nossas iniquidades. Nós estávamos ouvindo aqui o Salmo 85 antes do culto. Não voltarás a nos vivificar. Meus irmãos, o plano dele é você ser lembrado novamente, para voltar para a perfeição, a pureza. Tornará a piedade de nós, que perdoa, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Está vendo?
todos os seus pecados. Não sobra um no coração. Ele não comete iniquidade. Oh, meus irmãos, nós temos perdido de Deus porque nós não entendemos assim. Nós não enxergamos assim. Mas Ele tem falado conosco agora. E em último lugar, e principal, isso tudo é por causa do livre-arbítrio da vontade. Muitos ficam nesta questão do livre-arbítrio. E há um capítulo na nossa confissão de fé que fala, é um capítulo do livre-arbítrio contra o livre-arbítrio. Ele ensina que a alma é sempre escrava. Ou a sua alma é escrava do pecado, ou a sua alma é escrava da lei de Deus. Não há livre por causa disso. Ou você está sujeito ao pecado, ou você está sujeito à lei de Deus. Veja o que diz Romanos 7. Veja o verso de número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Porque o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim. Veja agora. Esses dois versos, 20 e 21. Verso 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu me perdi aqui, mas há o verso em que diz: quanto a mim, tenho prazer na lei. É o verso 22. Porque segundo o homem interior. Veja. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E o verso 21 diz: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Não, o verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. E aqui está o ápice, o ponto maior desta mensagem. O justo não comete iniquidade. Agora volte os olhos para o verso de número 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E aqui está. Não é impecabilidade. Em mim, dentro de mim, o meu coração, a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus. Outras versões aqui tenho prazer na lei de Deus. Meus irmãos,
Isso é de muita preciosidade. Significa que há dentro daquele que é justo, realmente e eficazmente, o desejo de Deus. Abba, Pai. O desejo por aquilo que é santo. E também o desgosto por aquilo que não é, por aquilo que é pecado. Realmente, o que o ímpio não pode dizer. A vontade do ímpio é escrava do pecado, mas a vontade do justo é escrava da lei de Deus. E eu lhe pergunto, você tem tido prazer nele? O justo não comete iniquidade e nem se desvia da sua justiça. Você tem experimentado a presença dele? O seu coração tem tremido na presença dele? Na oração, você não consegue pronunciar as palavras de qualquer forma por causa da presença dele. Então você se deleita em falar com ele. Então é como se você fosse guinchado do lugar onde você está. Os puritanos, há um livro de oração dos puritanos. E uma das orações diz isso. Nesse momento, eu me sinto como tudo lá embaixo. É como um nada. E então, ele começa a falar da experiência, do prazer na presença de Deus. Ou os cuidados têm sido tão grandes na sua cabeça, meus irmãos, que você não tem tido essa experiência. Os cuidados deste mundo lhe prendem de uma forma que você não tem tido esse deleite nele. Veja o que diz 1 João 3. Na versão de vocês, não deve estar como está aqui na minha, mas esta é a melhor tradução. Qualquer que comete pecado, aliás não, é o verso de número... Veja, verso de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Purifica-se. E não comete iniquidade. Mas veja que ele continua dizendo: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Talvez na versão de vocês tenha não anda em pecado. Mas a melhor tradução é essa: não peca. Não peca porque a vontade dele é escrava da lei de Deus. Ele é puro realmente. O seu coração realmente é transformado. Ele tem experiências com Deus. E é como se alguém como aquela virgem lá no Velho Testamento,
que para que ela fosse considerada estuprada, ela tinha que gritar. Se ela não gritasse, não era considerado estupro. E essa figura é trazido para o crente e o pecado. A virgem é o crente. E o pecado é o estuprador. Eu lhe pergunto, quando ele se aproxima de você, você começa a gritar como a virgem que não quer ser violada? Ela tinha que gritar alto. Talvez ela estivesse na floresta, em algum lugar longe, certamente, para alguém ter essa atitude. Então ela gritava. O que é alguém que não quer ser violado? Senão alguém que, com toda a sua força, tenta se desfazer do outro. De uma forma ainda em própria defesa, o que encontra pela frente usa para a sua defesa. É assim que é com o pecado e você. Ou é um desviar que é contínuo. É um cometer iniquidade que é contínuo. Você é alguém traído. Meus irmãos, o que é o sentimento de ser traído? Será que há o prazer em ser traído? Quando você é traído por alguém, alguma pessoa próxima à sua, que sentimento você tem? É um mal-estar. Gera um desconforto. E tudo isso. É assim com o pecado. Para aquele que é justo. Por isso eu lhe digo, não considere que você pode cometer iniquidade. Tire isso da sua cabeça, em nome de Jesus. Porque aquele que é crente é como essa virgem, que não quer ser violada, e ela irá fazer de tudo para não ser violada. Que o Senhor então nos abençoe. Ezequiel ouviu dizendo que, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisaste, mas eu tenho avisado a vocês, irmãos. Eu tenho avisado. Ele morrerá, porque tu não avisaste, no seu pecado morrerá. E qual é o pecado que você tem considerado que você pode cometer? Em nome de Jesus, não morra com ele, não morra nele, não morra na iniquidade. Porque para onde vão aqueles que morrem no seu pecado? Nós não temos a experiência celestial que deveremos ter, que é prometida em Isaías. Se você se preparar para o dia do Senhor, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. É como se ele estivesse prometendo: eu farei com que você experimente um pedaço dos céus. Nós temos estado muito longe disso. E por isso, o pecado para nós não é tão nocivo. Por isso o inferno para nós não é tão assustador como deveria ser. Mas é real. Olhe para o seu coração e não morra na sua iniquidade.
Suas justiças, tudo que você tiver praticado, diz o texto, não serão lembradas. Pense em todos os esforços que você já passou. Os que saíram de igrejas que não eram reformadas. O que você enfrentou para estar aqui? Pense em tudo que você enfrenta para guardar o dia do Senhor, como você guarda. Sua família, aqueles que não entendem. Todas essas coisas que você passa. Mas se você tiver essa justiça que pode cometer iniquidade, o nosso texto diz, suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. Mas o seu sangue da tua mão requererei. E que o Senhor não queira o sangue das almas de vocês da minha mão. Porque eu tenho avisado a cada um de vocês. Mas sejam como o que é justo, mas avisando tu justo, para que não peque. E ele não pecar, veja como ele diz. E ele não pecar, certamente viverá. Se você tem o nome de quem é justo, mas tem a vida de quem não é justo, agora está soando esta trombeta, como aquela trombeta que era soada para que o povo se reunisse. Agora está soando essa trombeta, volte para o caminho da justiça. Volte para aquele que é puro em justiça. E certamente viverá. E certamente experimentará o que é vida. Que o Senhor nos abençoe com esse texto, irmãos. E que nós tenhamos isso em mente. Porque aqueles que têm isso no coração, que o justo não comete iniquidade, o Senhor não imputa pecado algum. Vamos cantar agora um salmo. Eu só queria ajudar um pouco os irmãos neste salmo de número 112. Ao justo nasce luz nas trevas. É isso que você irá cantar agora. É compassivo, bom e justo. Peça a Deus isso. Peça a Deus essa natureza de quem é justo. Quando você cantar, você acabou de ouvir Ele, e agora Ele irá inclinar os seus os ouvidos para ouvir o que você irá dizer para Ele. Peça isso a Ele. Amém.